Caras e caros, nesta aula vamos falar sobre a mão de obra direta, um dos componentes bastante importantes, para a determinação dos custos contábeis, industriais, comerciais, enfim, da empresa, para que a gente consiga ter os valores que daqui a pouco a gente chega para a formação do preço de venda. Muito bem. Mão de obra direta é aquela que é relativa ao trabalho direto sobre um produto ou sobre um serviço que tem o tempo exato medido e perfeitamente identificado quem que fez esse trabalho sobre o produto, sobre o serviço, sem outra qualquer apropriação direta, indireta, ou feita através de algum rateio. A pergunta que a gente faz inicialmente é: a mão de obra direta é um custo fixo ou é um custo variável? Depende. Nós vamos ver até o final da aula, vocês já vão saber responder essa pergunta. Como é que a gente calcula então o custo da mão de obra direta? A gente vai respeitar aquilo que foi contratado, aquilo que foi feito no contrato de trabalho entre a empresa e o funcionário, o colaborador, adicionado dos encargos sociais, que a empresa tem que arcar, junto ao governo. Outra coisa que é muito importante a gente ressaltar é que a mão de obra direta e folha de pagamento são coisas distintas. O que eu tenho em comum é apenas o funcionário. Tá? Folha de pagamento é aquilo que se vai pagar para o funcionário, para o colaborador, e o custo desta mão de obra para a empresa é outra coisa. Aquilo que ele ganha não tem nada a ver com a mão de obra apurada, apontada, que ele tenha feito. Ok? Mas isso fica mais para frente, nós vamos ver. Bom, a primeira coisa que nós temos que definir é qual que é a jornada máxima de trabalho. A nossa legislação hoje regula que o trabalhador pode fazer no máximo 44 horas semanais. Nós temos duas possibilidades desta jornada durante a semana. Ou a gente, ou a empresa adota a semana inglesa. O que é a semana inglesa? É a semana com 5 dias de trabalho. Então, o funcionário nessa condição vai trabalhar de segunda a sexta-feira. Se eu dividir as 44 horas máximas semanais por 5 dias, que ele vai trabalhar nas semanas, eu tenho, como resultado dessa divisão, 8,8 horas. Esse 0,8 horas é decimal de horas. Eu tenho que multiplicar esse 0,8 por 60 minutos, que 1 hora é 60 minutos. Então, numa semana inglesa, o funcionário pode trabalhar no máximo 8 horas e 48 minutos por dia. Se a semana não for inglesa, isto é, ele trabalhar os 6 dias da semana, ele vai ter uma média de 7,33 centésimos de hora por dia, que é equivalente a 7 horas e 20 minutos. Ok? Então, sempre lembrando, quando a gente fizer essas divisões para transformar hora semanal em horas diárias, nós vamos ter sempre como resultado a hora decimal. Depois nós temos que converter essa parte decimal nos minutos, tá? Preste atenção que isso vocês vão errar na prova. Bom, de direitos trabalhistas, o que nós temos? Primeiro, nós temos o famoso DSR, que é o descanso semanal remunerado. O funcionário trabalha de segunda a sexta ou de segunda a sábado e tem o domingo ou o sábado e domingo remunerado, para que ele descanse. Os funcionários também têm direito às férias, quando eles tiram as férias têm direito ao adicional de férias, de 1/3. Tem direitos a ficar em casa nos feriados, tem direito a um 13º. E, é claro, que tem direito ao salário dele, conforme foi feito o seu contrato de trabalho. As contribuições sociais, aquilo que nós vamos agregar como gastos, como custos, são os seguintes: 20% do valor dessa mão de obra vai para a Previdência Social, tanto para a parte de aposentadoria quanto a parte de assistência médica. 8% vai para o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, 3% vão para os seguros de acidente de trabalho, aquela parte que a empresa vai remunerar
a Previdência, né, para reembolsar aquelas estatísticas, né, de acidentes de trabalho que tem. Então, 3% é para aquelas empresas cujo risco de acidente é mínimo, né, um escritório, né, uma empresa assim de contabilidade, uma consultoria, né. Agora, empresas que já têm um histórico, uma estatística de acidentes, ele vai subindo conforme essa estatística vai mostrando, né, quanto que os funcionários se acidentam. Né? 2,5 vai para o salário de educação, 3,1 vai para o sistema S. Se for para indústria, vai para o SESI ou o SENAI. Né? Se for para o comércio, vai para o SESC ou SENAC. Né? Lembrando que SENAC, Serviço Nacional de Aprendizado Comercial, e SESC, Serviço Social do Comércio, né? Então todos eles têm isso aí, né? As microempresas têm o SEBRAE, as empresas de transporte têm o SENAT, e as empresas rurais têm o SENAR, né? Serviço Nacional de Aprendizado Rural. 0,2% de INCRA, o que dá um total de 36,8% da folha de pagamento só para remunerar essas contribuições sociais que a empresa paga, né, ao governo. Tá? Lembrando que isto é referente somente à parte patronal. Né? Na folha de pagamento, o funcionário tem descontado, né, outros valores, como por exemplo o imposto de renda, né, e o INSS. Na tabela deste ano, é de 7% a 14%. Tá? Então não tem nada a ver aquilo que o funcionário vai pagar, né, como contribuição sua, né, daquilo que a empresa vai pagar. Nós estamos tratando o custeio da empresa. Bom, qual é o custo por hora, então, da mão de obra direta? Então, nós temos que somar o salário com os direitos trabalhistas e mais as contribuições sociais. Para a gente chegar nesse valor, nós vamos ter que calcular quantos dias, né, este funcionário, esse colaborador, estará disponível para o empregador. Ou seja, que a empresa possa utilizar. Quantos dias a empresa pode utilizar esse funcionário? Como é que a gente faz este cálculo? A gente vai pegar o número total de dias do ano, né, 365 ou 366 em anos bissextos, né, vamos descontar as férias que ele vai tirar, vamos descontar os DSRs, né, os repousos remunerados, vamos descontar os feriados em que ele não vai trabalhar, vamos também descontar eventuais faltas abonadas, né, quando ele não for e não se desconta, para a gente chegar ao total dos dias à disposição do empregador. Bom, eu preciso saber também, né, nesses números de dia, quanto que vai ser a jornada de trabalho diária, para saber quantas horas ele vai estar à disposição do empregador. Ok? Como é que a gente vai fazer esse cálculo? Bom, a maneira mais fácil, mais exata de se calcular o valor da mão de obra direta é a gente tomar como base o ano inteiro e vamos dividir, né, pelo número de horas que o funcionário vai ficar à disposição da empresa. Tá? É isso. Ok? Vamos ver este caso aqui. Nós temos uma empresa que tem um operário que foi contratado, né? Então o contrato de trabalho dele reza que ele vai fazer jus, né, a uma remuneração de R$10 por hora. A jornada máxima que ele pode fazer 44 horas semanais, né? Isso se ele não fizer hora extra. Se ele fizer hora extra, é outro cálculo que vai ser adicionado a esse. Né? A semana vai ser não inglesa, isto é, vai trabalhar 6 dias sem compensar o sábado. Então, a jornada máxima diária dele vai ser 44 horas semanais dividido por 6 dias, que vai dar 7 horas,3333, ok? Equivalentes a 7 horas e 20 minutos. Muito bem, agora a gente pode calcular o número máximo de horas que este trabalhador vai oferecer para a empresa. Então, nós temos 365 dias dos anos, menos os repousos semanais remunerados, né? 48 dias, opa! Mas nós temos 52
semanas no ano, né? Ah, mas espera aí, né? Tem um asterisco aí, o que é isso? Deduzidas 4 semanas, né, que já estão computadas nas férias. Tá? Então, das 52 semanas do ano, né, que tem os 52 domingos, nós vamos tirar os 4 que ele está de férias. Menos as férias de 30 dias, imaginando que neste ano temos só 12 dias de feriados, né? Então nós vamos ter os dias trabalhados para eles de 275 dias, vezes as 7,3333 horas, vai dar um máximo de horas que ele vai ficar à disposição por ano, que é 2.016 horas e 7 décimos. Tá? Lembrando, prestar atenção. Quando a gente fizer conta com horas, a gente vai fazer na base decimal. Tá? Então preste atenção, porque isso é muito comum de erros em exercícios e principalmente, né, agora na P2. Muito bem, continuando os cálculos, então ele vai trabalhar 2.016,7 horas por ano. Ele foi contratado com salário de R$10 a hora, então vai ter R$20.167. Os repousos semanais vão ser 48, né, vezes 7,33, que vai dar 352 horas, que vai dar 3.520 horas no ano. As férias, 30 dias, que dá 220 horas, vezes 10, 2.200. 13º salário, mesma coisa. O adicional de férias de 1/3, nós vamos pegar 1/3 de 2.200, que dá 733,33, e os 12 feriados que vai ter esse ano. É claro que esse número pode variar para 10, para 15, para mais, né? Vai dar 88 horas, dá 880. Então, este funcionário, este empregado, vai custar para a empresa R$ 29.700,33, ok? Bom, deste valor, o que a empresa vai recolher? Olha só aqui os encargos sociais. 20% desse salário vai para a Previdência, 8% vai para o Fundo de Garantia, 3% para o Seguro de Acidente de Trabalho, 2,5% para salário de educação, 1,5% para o serviço social e 1,5% para a aprendizagem, 1 para aprendizagem, 0,2 para o INCRA, né? No caso do SEBRAE ou Senar ou Senat, 0,6, né? Então, nós temos um total aqui de 36,8% em cima daquilo que ele já está custando a empresa. Então, o custo total anual deste funcionário vai ser os R$ 29.700,33, né, que nós vimos aí no slide anterior, adicionados desses 36,8, né, que se a gente multiplicar por 1,368, a gente já acha o total aqui, que vai dar R$ 40.630,05. Se eu dividir pelo máximo de horas que ele pode fazer, isto é, 2.016 horas,7, o custo por hora deste empregado vai ser de R$ 20,14. Muito bem. Então, os encargos sociais mínimos, que é este nosso caso, esse nosso exemplo, né, deu um acréscimo de 101,4%, aí está a formulinha como é que a gente calcula, né, sobre o salário hora contratado. Né. O que quer dizer isso? Eu contratei esse funcionário por R$10 a hora e ele está me custando 101,4% a mais, está me custando R$ 20,14 a hora. Ok? Tá? Então, lembrando que esse acréscimo é esse nosso exemplo, é o mínimo. Né? Por quê? Porque não estão computados aqui outros gastos, como, por exemplo, o tempo que ele vai trabalhar, né, de aviso prévio, durante, né, o aviso prévio. Não está incluído aqui a indenização compensatória ou os 40% da multa sobre o fundo de garantia no caso da rescisão. Não estão consideradas as faltas abonadas, não estão sendo considerados vale-refeição, vale-transporte, assistência médica, entre outros, como EPIs, uniformes, etc. Né? Ok? Então, neste caso, nós vamos considerar o custo de R$ 20,14 por hora, e não os 14, né, pelo valor que ele foi contratado. Ok? Por que a gente faz todos esses cálculos, né? Adiciona todos esses valores? Vamos fazer em 3 passos aqui para a gente entender. Primeiro passo. Um ano tem 12 meses.
Os empregados normalmente trabalham 11, tem um mês de férias, mas eles ganham 13 salários, tá? Então, só nessa primeira abordagem a gente já vê que a coisa é simples, mas nós temos que tomar muito cuidado para calcular exatamente. Segunda abordagem, as datas de pagamento não são constantes. Se ele não tira férias, se não acontece nada, ele vai ganhar aquele mesmo salário por mês. Mas quando ele tira férias, ele vai ganhar mais. Ok? E a terceira abordagem, né? Os custos não podem variar em função dos diferentes pagamentos. Ou seja, um mês ele custa mais, um mês ele custa menos. Então nós temos que trabalhar sempre com os valores médios anuais. Ok? Só lembrando, 12, 11 e 13. Ok? Para a área financeira é muito importante que ela faça provisões. Muita empresa quebra porque chega no final do ano não tem dinheiro para pagar 13º salário. Como é que eles fazem para evitar esse tipo de problema? Todo mês ela vai provisionar. O que ela vai fazer? Ela vai separar uma parte desse dinheiro para quando chegar na época de pagamento do 13º salário, ela ter esse dinheiro guardadinho, reservadinho, bonitinho. Como é que ela faz essa provisão? Bom, 13º salário são 30 dias, né? Dentro de 335 dias, né? Já tiramos dos 365 dias do ano esses 30 dias aí do 13º, ok? Isso dá uma porcentagem de 8,96%. E as férias, mesma coisa. 30 dias de férias, dividido por 335, vezes os 1/3 adicional, dá 11,94. Ou seja, as empresas organizadas, bem estruturadas, com uma boa visão de gestão, elas vão fazer uma provisão de 20,9% sobre o valor da folha de pagamento de cada mês. Então, todo mês ela vai guardar esses 20% do valor que ela pagar aos funcionários, para que quando chegar em novembro e dezembro e tiver que pagar os 13º e as férias, ela tenha todo esse volume, né, de capital necessário. Ok? E é importante lembrar que provisão não é custo, não é despesa e também não é desembolso, né? Ela vai ser uma reserva que vai ser separada do resto da movimentação financeira da empresa. A gente vai ver quando a gente tiver disciplina de gestão financeira no próximo semestre. Quando ela for efetivamente paga, aí tudo bem, ela vai ser contabilizada como custo. Ok? Atenção para os detalhes. Mão de obra ociosa não é custo. Aquela parte da mão de obra que não foi utilizada vai ser rateada como custo indireto. Ok? Horas extras e outros adicionais, nós temos aqui duas abordagens. Primeiro, se for alguma coisa extra ou esporádica, a gente lança como custo direto estas horas extras. Se for normal, todo mês temos um pouquinho de horas extras, a gente vai diluir esse gasto, né? Considerando como mão de obra direta, ou então a gente pode considerar como custo indireto e rateia, né, pelo restante do setor. Tá? Os outros gastos a gente sempre vai tratar como custo indireto, né, e ratear, como por exemplo os uniformes, alimentação, transporte, assistência médica, né, e outras cositas más. Bom, para a gente ter uma mão de obra direta bem apontada, a gente tem que ter um sistema de controle e pessoal que consiga efetivamente apontar, acompanhar, controlar esse tempo efetivamente utilizado em cada tarefa, em cada processo, em cada produto, em cada serviço. Senão vai ficar aquele mais ou menos, né? Uma boa empresa não tem os mais ou menos. Aqui nós temos o exemplo de uma empresa do setor de construção civil, né, para a gente verificar um caso real, como é que está funcionando. Então nós temos no grupo A, né, essa parte aí do INSS, do fundo, dos sistemas S, né, do INCRA, etc, etc, que deu um total de 38%. No grupo B, nós temos a parte interna, que é o descanso semanal remunerado, que deve ser pago,
férias, que aqui não está contado, mas os feriados, por exemplo, auxílio enfermidade, acidente de trabalho que houve, as faltas, licença paternidade, maternidade e 13º salário, e nessa empresa, né, atingiu 41,4%. No grupo C, o que uma parte, né, do grupo A incide sobre o grupo B. Então nós temos aí o aviso prévio, fundo de garantia, né, do aviso prévio, da rescisão, das indenizações e das férias, que mais 41,11%. E o grupo D, que são as incidências, né? O que uma incide sobre a outra dá mais 15%. Então, neste caso, nós temos 136,25%. Tá? No outro caso, nós temos 38,6%. Então, você vê que varia um pouquinho de empresa a empresa. Não é um número que a gente vai adotar. Nós temos que conhecer a empresa em que a gente trabalha para que seja apurado exatamente, né, esse custo. E os dados estatísticos dessa empresa estão aqui, né? 365 dias do ano, 52, né, domingos, 11 feriados, 5 dias em média que o pessoal fica afastado por enfermidade, acidentes, dias ausentes por ano, só 26 mil dias, aqui deve ser uma empresa grande, né? Acidentes, 2, dias por operário por ano, e férias, faltas, dias trabalhados. Então, está aqui, dos 365 dias, efetivamente são trabalhados 263 dias,4. E nós temos também 5 dias de licença paternidade média, 180 dias de licença maternidade, né? Então nós temos aqui a permanência, os operários, porcentual feminino, masculino, operários de idade fértil, aquelas que podem ser afastadas para licença maternidade, também é uma coisa muito delicada, né? Tem que se prestar bastante atenção, quantidade de filhos por ano que cada operário tem, pagamento de férias, né? E aqui uma estatística bem interessante do ponto de vista de pessoal, que são as demissões, né? 5%, que é a rotatividade, né? O turnover, né? 13 meses que ficam em média na empresa, e outras, homem, mês, admissões, permanência em dia, permanência no mês, rotatividades, né? Temos aí bastante dados para que a gente possa calcular com mais precisão o nosso custo. Outro exemplo também, essa é também, né, uma empresa do ramo da construção civil, ela já tem alguns percentuais um pouquinho diferentes, né? Aqui o que nós temos? O SECONSE, né? Serviço Social da Indústria da Construção do Mobiliário. Né? Neste caso aqui não tem nada, no outro exemplo a gente tinha alguma porcentagem, né? Do grupo B, nós temos aqui 43,94%, né? O que nós temos aqui? Auxílio enfermidade, licença paternidade, licença maternidade, faltas, chuvas, greve, tá? Na construção civil, no dia da chuva não se trabalha, então é um gasto adicional que a empresa tem, que isso deve ser computado aqui no custo. No grupo C, dos encargos indenizatórios, tem 18,9%. Aqui nós já temos as contas que elas representam aqui, né? Tem esse C5 aqui interessante, indenização adicional, né? Nos meses anteriores à convenção coletiva, paga-se um adicional aqui, né? Para não prejudicar o funcionário que está sendo demitido. No grupo D, incidências cumulativas, 17,92 e mais 0,64. Na outra só temos uma conta, mais 18,56%, que deu até agora 118,20%. E o grupo E, que são aqueles gastos que não estão incluídos no mínimo, né? Por exemplo, a empresa paga vale transporte, ela fornece café da manhã, ela dá almoço, ela dá uma cesta básica, ela dá um PLR, participação no lucro e resultados, ela dá uniforme, ela fornece os IPIs, ela paga um seguro de vida, ela tem uma assistência médica. Tudo isso custa, por exemplo, 40%, né, 1,1%, né, do total das despesas com o pessoal.
Então, neste caso, essa empresa, né, os encargos sociais totalizam 158,3%. Vocês estão vendo que já é um número considerável, né? Se eu não computar tudo isso aí, eu não vou incluí-los no preço, vou cobrar errado e vou quebrar, ok? Bom, resumindo então tudo o que a gente viu sobre mão de obra, né, é um custo variável. Por quê? Porque se é uma mão de obra efetivamente direta, ou seja, ela foi efetivamente utilizada num produto, num processo ou num serviço, aquele é único. Os tempos que não são trabalhados deixam de fazer parte da mão de obra, tornam-se custos indiretos e vão ser rateados para os produtos. Tá? E estão dentro dessa mão de obra direta todos os encargos, né? Com férias, 13º, descanso semanal remunerado, feriados, etc. Tá? Não é importante se tenha alguma imprecisão nisso aqui, mas o importante é que tanto a contabilidade de custos como a contabilidade financeira, né, computem todos os gastos relacionados à mão de obra. Horas extras, horas adicionais e outras coisas podem ou não ser incorporadas como mão de obra direta, tá? Mas não podemos colocar na mão de obra direta custos com transporte e alimentação, que normalmente são fixos e não são proporcionais aos salários pagos, ou não são proporcionais se o funcionário trabalha mais ou trabalha menos. E, considerando também um outro porém, empresas de alta tecnologia, onde se usa muito computadores, robótica, etc., né? A mão de obra direta perde um pouquinho essa importância. Por quê? Porque a mão de obra passa a ser pequena e a parte de robótica ou a parte de tecnologia passa a ser muito mais importante. Tá? E a gente pode, se for um valorzinho bem pequeno, que a mão de obra direta seja considerada como custo fixo. Tá? Mas só nesses casos. Via de regra, mão de obra direta é um custo variável. Ok? Bom, feito tudo isso, vamos fazer um teste se a gente entendeu tudo, se a gente tem condições de fazer esse exercício bem fácil, né, que já está lá no AVA, né, na aula 9, exercício. Então, resolvam o exercício e postem, né, nos prazos indicados. Bons estudos e até a próxima.